Saudações a todos, me chamo Denis Frazão, sou tecnólogo em radiologia da cidade de Teresina, no estado do Piauí, mais precisamente no Nordeste do Brasil. Gostaria de agradecer a todos da comissão organizadora do Congresso Virtual Internacional de Ressonância Magnética. Em especial, gostaria de agradecer a toda a comissão da SOLAREN, da Sociedade Latino-Americana de Ressonância Magnética. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a artrorressonância do ombro, falando especificamente sobre os protocolos e sobre os achados. Nessa aula, nós vamos fazer uma breve revisão, falando sobre a anatomia, vamos falar sobre as patologias, o posicionamento em que deve ser realizado esse exame e também sobre as principais doenças. Então, durante essa aula eu também vou estar correlacionando o exame de ressonância magnética do ombro rotina com o exame de artrorressonância, que são estudos na mesma região, no entanto, possuem objetivos específicos. Bem, então, a anatomia do ombro, nós sabemos que aqui é a região que nós conhecemos como cintura escapular. A cintura escapular ela é composta por duas articulações. Nós temos a articulação logo acima, que é denominada de acrômio clavicular, e uma articulação denominada de gleno-humeral, que é composta entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide. O nosso estudo tem como objetivo destacar as alterações da região da cavidade glenoide, da articulação gleno-humeral. Bem, é importante conhecermos alguns detalhes da anatomia ou relembrarmos que essa é uma articulação classificada como sinovial que possui diversos movimentos de abdução, adução, rotação, em que, para que tudo isso seja possível, nós temos um conjunto de estruturas que possibilitam toda essa dinâmica. Então, nós temos ligamentos que buscam estabilizar a articulação e também nós temos tendões esses que vão ter origem em músculos específicos, que são um conjunto de músculos que formam o manguito rotador. Bem, então durante nossa aula nós vamos ver algumas lesões relacionadas aos ligamentos que buscam a estabilização dessa articulação e também algumas lesões relacionadas ao labrum, a região ali fibrocartilaginosa que fica na cavidade glenoide. Bem, como eu falei, nós temos um conjunto de músculos que formam ali o manguito rotador, em que os seus respectivos tendões buscam estabilizar a articulação. Então, existem várias indicações para o estudo de ressonância do ombro e também para a artrorressonância. E para o estudo de ressonância do ombro, nós vamos ter um dos principais estudos, são as lesões de manguito rotador. Em pacientes que tenham lesões no tendão do supraespinhal, uma lesão no infraespinhal, no caso no tendão do infraespinhal, que acabam gerando uma instabilidade ali na articulação. O nosso foco é falar mais precisamente sobre a cavidade articular, onde nós vamos ter grande dificuldade no estudo de ombro rotina. Bem, aqui nós podemos observar uma vista posterior, onde nós temos os 3 músculos aqui visíveis, e aqui nós vamos ter uma vista anterior, onde nós vamos poder observar aqui logo acima o músculo supraespinhal, aqui nós vamos ter o seu tendão, aqui logo à frente o músculo subescapular. Um ponto importante que nós precisamos entender é essa estrutura aqui, que se chama cabeça longa do bíceps. A cabeça longa do bíceps, o tendão da cabeça longa do bíceps, ele se insere na região superior da cavidade glenoide. Então, a sua origem, na verdade, ela tem ali uma região importante, que é uma região onde tem o labrum, tá?
e esse labrum ele pode sofrer alguma lesão por motivos de uma hiperextensão, por motivos de trauma. Nós vamos ver esses mecanismos para chegar o melhor diagnóstico, o melhor estudo. Então é importante entender que o tendão da cabeça longa do bíceps, nós vamos ver mais na frente, ele é responsável pela lesão chamada de SLAP. Tá? Quando ocorre a avulsão do tendão junto ao labrum, pode causar ali o SLAP. Como eu estava falando, nós temos a cavidade glenoide, ela é composta por um tecido fibrocartilaginoso que é denominado de labrum. É uma pequena faixa de tecido fibrocartilaginoso que busca causar ali uma melhor estabilidade na articulação. Esse labrum ele pode ser lesionado por mecanismos de trauma, mecanismos de impacto, mecanismos de hiperextensão, e isso nós precisamos conhecer. Então, como eu falei, aqui nós temos o tendão da cabeça longa do bíceps logo acima. Tá? Se você observar a relação dele aqui com o labrum é só essa discreta, fina camada aqui mais superficial que produz uma profundidade, né? E assim a cabeça do húmero encaixa de uma forma mais precisa. E a partir do momento que ocorre uma lesão nesse labrum, ocorre a instabilidade também da articulação. Então, dessa forma, nós precisamos entender, durante o exame de imagem, o que nós estamos procurando. Acima, essa relação da cabeça longa do bíceps, nós vamos ter as lesões de SLAP. E logo abaixo, nós vamos ver que nós vamos ter as lesões de Bankart. Existe uma variação de lesões, tá? Dos tipos, da posição em que essas lesões se encontram. Então, por isso que é fundamental o planejamento dos cortes de forma correta, sem artefatos de movimento também, né? Buscar entregar alta resolução para que o radiologista consiga identificar as possíveis alterações nesse conjunto. Bem, então aqui é uma breve revisão da anatomia por meio das imagens de ressonância. Nós podemos observar aqui 3 imagens ponderadas em T1 no plano axial, coronal e sagital, em que nós podemos observar aqui as estruturas marcadas que correspondem ao músculo redondo menor. Tá? Então, o redondo menor ele fica abaixo do infraespinhal. Tá? Então, aqui no plano sagital, você consegue ver aqui o supra, aqui o infra e aqui o redondo menor. Logo à frente, o subescapular. Então, essa é a região anterior do paciente, aqui é a região posterior. Região superior, região inferior. Então, isso é importante. Então, o infraespinhoso, ele tem a mesma projeção, tá? Se observarmos aqui, ele tem a projeção, só que ele fica mais acima do redondo menor. E aqui nós vamos ter o infraespinhoso. Então, por que infraespinhoso? Porque logo aqui acima nós temos a espinha da escápula. Aqui nós vamos ter o supraespinhoso, tá? Então, o supraespinhoso pode ser observado como esse músculo extenso, que fica logo acima aqui da espinha da escápula, né? Ele fica aqui nessa região, nessa cavidade, em que é um músculo muito importante para a abdução. E aqui nós temos o músculo subescapular, que é um músculo que está localizado na região anterior e que também busca, né, produzir uma estabilidade na articulação. Então, esses 4 músculos, tá? Esses 4 músculos que eu falei, nós vamos ter o manguito rotador. A ressonância magnética rotina, ela consegue diagnosticar muitas lesões relacionadas ao manguito rotador. No entanto, existem algumas limitações para o diagnóstico em alguns casos de pacientes de lesões labrais, né, do labrum, da fibrocartilagem que foi citada nos slides anteriores. Então, a pergunta é: por que realizar artrorressonância? Por que deve ser realizado o exame de artrorressonância? Bem, se nós observarmos aqui uma imagem axial T2 com FAT7, supressão de gordura.
nós temos nessa imagem a seta apontando uma região anatômica em que fica de aspecto inespecífico, que é na região do lábio. Aqui nós podemos observar uma artrorressonância do mesmo paciente, em que foi injetado gadolínio por via intraarticular, que é um contraste. Aqui é uma imagem ponderada em T1 com FET7 e que foi possível observar aqui a descontinuidade aqui do lábio. Então esse é um exemplo, um dos exemplos que nós vamos ver durante essa aula, e a importância de que o contraste intraarticular, ele produz essa diferenciação tecidual, ele produz, né, uma melhor visibilidade dali da cavidade articular. Então o que nós podemos observar com a imagem ponderada em T2, com FET7, devido à baixa quantidade de líquido ali na articulação, né, esse líquido aqui presente é normal, porque uma articulação sinovial ela precisa ter esse líquido. Então, mesmo com a baixa quantidade de líquido, não foi possível observar a descontinuidade aqui do lábio. Então, dessa forma, existem indicações específicas para o estudo de artrorressonância. Então, dentro das indicações para o estudo de artrorressonância, nós temos várias indicações, como por exemplo, se o ortopedista ele perceber que o paciente tenha uma estrutura livre na articulação, né? Corpo livre, né? Uma fibrocartilagem desprender, e fez o exame radiográfico, fez o raio-x e não conseguiu identificar devido à densidade, ser uma densidade muito baixa, e essa estrutura pode estar causando um bloqueio na articulação. Então, pode ser realizada a ressonância magnética rotina do ombro, no entanto, se não tiver uma quantidade de líquido ali na articulação por um derrame articular, por um processo de produção de líquido sinovial a mais, isso vai dificultar. Então, desta forma, a artrorressonância entra como um método de estudo de possíveis corpos livres, né, corpos estranhos. Então, nós conseguimos também, por meio dessa técnica, avaliar a integridade do manguito rotador. Não é o principal método para isso, né? Nós temos a ressonância magnética do ombro rotina, que consegue entregar muitas informações. Pacientes que tiveram exames normais de ressonância magnética do ombro, mas permanecem sentindo dores, permanecem com bloqueio na articulação, é possível realizar a artrorressonância para melhor diagnosticar. Nós temos aqui alterações, né, como a ruptura do lábio, né? Ruptura do lábio, nós temos duas modalidades, que pode ser o SLAP ou o Bankart, tá? Que são as duas mais comuns que podem ser diagnosticadas. Nós temos capsulite adesiva e uma das principais indicações é a instabilidade da articulação do ombro. Bem, então, para que esse estudo de artrorressonância ele seja realizado, o radiologista intervencionista precisa injetar um contraste por via intraarticular. Esse contraste é o gadolínio. Então, para isso, ele vai precisar injetar esse contraste sendo guiado por algum método de imagem. Pode ser guiado por ultrassonografia, pode ser guiado por fluoroscopia e pode ser guiado por tomografia. No exemplo de hoje eu vou falar sobre guiado por tomografia, mas dependendo do serviço pode ser guiado por fluoroscopia, por escopia, né? Pode ser guiado por outros dispositivos de imagem. Para isso, como é guiado por meio da tomografia, então é produzido uma solução em que vai precisar do contraste iodado, cerca de 5 ml de contraste iodado, vai precisar de anestésico local, vamos precisar de soro, né, solução salina, 10 ml, vai ser colocado tudo na seringa, tá, de 20 ml, depois vai ser
produzido, né, a solução que vai agregar 0,2 ml de gadolínio expirado na seringa, apenas 0,2 ml, mistura tudo e injeta cerca de 12 a 15 ml intraarticular. Então, para realizar esse procedimento, o médico vai até a tomografia fazer uma punção guiada, né, uma injeção guiada por imagem. Para isso, o paciente deve ser posicionado, pode ser feito em decúbito dorsal ou decúbito ventral, vai depender do caso, da preferência do radiologista. Vamos citar o exemplo aqui em decúbito dorsal. Então, para isso, na tomografia, nós precisamos colocar um marcador cutâneo, para que quando os cortes forem realizados, nós tenhamos uma linha de referência para que o médico consiga mensurar a distância desse marcador cutâneo até o ponto em que ele deseja fixar a agulha. Então, essa distância do marcador cutâneo até o ponto da pele vai ser marcada através da imagem, por meio de centímetros. Então, ele vai até a pele do paciente depois e marca, faz a asepsia e introduz a agulha. Então, nessa agulha, quando ela chegar até a articulação, né, a cápsula articular, será injetado o contraste. Como tem iodo e gadolínio, então nós conseguimos ver muito bem uma imagem mais densa, né, uma imagem hiperdensa, e que durante a realização das imagens na ressonância, nós vamos conseguir ver o efeito do gadolínio nas imagens ponderadas em T1. Então, esse é um grande diferencial do estudo de artrorressonância, porque primeiro o exame começa pela tomografia ou fluoroscopia ou ultrassom para a injeção do meio de contraste. Então, desta forma, é importante entendermos que esse papel é em conjunto entre os operadores, quem realiza o exame, e o médico intervencionista que vai estar auxiliando nesse processo. Bem, então, o posicionamento, inicialmente, nós vamos realizar o posicionamento rotina do ombro, paciente em decúbito dorsal, utilizando as bobinas que o equipamento tenha, né, para realizar os exames de rotina. No entanto, a depender dos protocolos, nós podemos realizar alguns posicionamentos extra, como Aber e Fadir. Vamos falar mais na frente sobre isso. Então, é importante durante o posicionamento os pacientes ficarem em uma rotação externa. A articulação ela não pode estar discretamente em rotação interna, porque isso acaba gerando um cruzamento das fibras tendíneas do supra e do infra. E um ponto fundamental é o alinhamento do paciente ao isocentro do equipamento. Tá? Então, sempre buscar colocar a articulação junto ao isocentro do equipamento. Isso vai ajudar na supressão de gordura, tá? Vai ajudar na homogeneidade da região. Então, técnicas de saturação de gordura, os T1s FAT7, que serão aplicados para fins de estudo, eles são muito sensíveis a artefatos de inhomogeneidade de campo. Então, dessa forma, você precisa posicionar o máximo possível a estrutura no centro. Bem, então, muito cuidado com a bobina. Se a bobina ela não estiver muito bem posicionada, pode ter uma redução ali na razão sinal ruído. Tá? Então, a bobina ela precisa estar muito bem posicionada, isso influenciará no seu estudo. E, como eu falei, nós vamos ter um posicionamento, que é um posicionamento que é muito importante para o estudo de artrorressonância, que é o Aber, tá? Que é uma aquisição no final do exame, quando termina toda a rotina, nós reposicionamos o paciente em uma posição em que seja possível a abertura da articulação, considerando 90 graus de abdução e 90 graus de rotação. Tá? Então, não só apenas a abdução, mas também é importante a rotação. Então, aqui é uma sugestão de estudos, em que durante o estudo de artrorressonância,
as sequências e ponderações predominantes são sequências da família Espinheco e as ponderações em T1, tá? T1 com FET7. Lembrar que, por que eu utilizo T1 com FET7? Porque o objetivo é visualizar o gadolínio que está intraarticular e o gadolínio ele tem um hipersinal em T1. Então, nós vamos em busca de visualizar esse gadolínio, o quanto ele está preenchendo a cavidade e poder identificar as possíveis alterações na cavidade glenoide e nos possíveis ligamentos ali presentes. Bem, então nós temos 3 planos, sagital, axial e coronal, dedicados para o ombro, T1 com FET7. Vamos realizar um coronal T1 puro, sem FET7, e um coronal T2 com FET7. Então, a única imagem T2, geralmente, que nós utilizamos é o coronal. Aber e FADI são opcionais, então vai de cada radiologista. No entanto, é importante você saber a importância de cada uma dessas aquisições. Então, o Aber, ele tem uma grande vantagem no diagnóstico de algumas lesões como Bankart, enquanto o FADIR também tem algumas indicações para as lesões mais no lábio posterior. Bem, então nós temos aqui algumas imagens representando o aspecto em que o radiologista precisa, tá? Então esse aqui é um exame normal, onde nós podemos observar imagens ponderadas em T1 nos 3 planos com FET7. Essa hiperintensidade de sinal aqui é o contraste que foi injetado. Perceba o aspecto normal, né, da cápsula articular e os respectivos lábrons aqui, tá? Então, o foco do nosso estudo, nós vamos ver aqui essas fibrocartilagens e os possíveis ligamentos ali na articulação. Essa é a imagem do Aber, né? Nós temos aqui uma última aquisição como complemento. Bem, aqui é uma sugestão de planejamento dos cortes. Tá? Então, quando vai se realizar o planejamento dos cortes em ressonância do ombro, é importante você seguir uma linha de planejamento. Então, seus cortes axiais eles precisam seguir perpendiculares à cavidade glenoide, tá? Seguir um eixo de 90 graus à cavidade glenoide, em que nós temos também aqui o eixo seguindo perpendicular à cavidade glenoide, e o seu FOV ele precisa ser direcionado para a diagonal à espinha da escápula, no caso, a região da escápula. Bem, a fase pode ser direcionada em antero-posterior. Em casos de artefatos da região do tórax, não irão se propagar para cima da articulação. Bem, falando um pouco aqui da anatomia, nós temos aqui os cortes, eles precisarão incluir a articulação ali acromioclavicular. Não é o nosso foco, não é nosso objetivo, mas precisa estar incluso. Logo abaixo nós já conseguimos visualizar aqui o músculo supraespinhal e aqui o tendão do deltoide. Descendo os cortes, nós já conseguimos identificar aqui, ó, o tendão do bíceps, aqui a cabeça do húmero, descendo aqui o supraespinhal e o seu tendão. Vamos descendo os cortes, nós temos aqui o tendão do infra, que se insere aqui logo junto à cabeça do húmero, e aqui nós já começamos a observar o ligamento glenohumeral, tá? O ligamentozinho glenohumeral, aqui o processo coracoide. Descendo mais os cortes, nós temos aqui o labrum no segmento anterior, no aspecto normal, aqui também o labrum. Então, aqui é uma artrorressonância, o contraste, né, preenchendo a imagem ponderada em T1. Aqui o labrum no segmento posterior, o labrum anterior. Tá? Então, aqui o ligamento glenohumeral médio. Aqui nós temos à frente o tendão do subescapular e o tendão da cabeça longa do bíceps passa aqui nessa cavidade. Aqui logo abaixo nós temos o término do tendão do infra e descendo mais os cortes nós conseguimos identificar, ó, o tendão do redondo menor, aqui os ligamentos glenohumerais inferiores, ligamento glenohumeral médio e aqui o aspecto habitual da face articular da glenoide. Logo à frente nós temos ali o tendão da cabeça longa do bíceps.
Bem, aqui nós temos o planejamento dos cortes coronais. Tá? Então, os coronais eles precisam seguir o eixo perpendicular à cavidade glenoide, tá? Formando aqui um ângulo de 90 graus à cavidade glenoide, em que os nossos cortes eles devem seguir paralelos ao húmero, tá? No plano sagital, e o nosso FOV ele represente nessa posição. Então, aqui nós podemos utilizar uma direção de fase direita e esquerda, né? RL. No entanto, temos aqui que colocar uma banda de saturação para eliminar os artefatos que vêm da região do tórax. Bem, quando nós realizamos esse planejamento, nós vamos ter essas estruturas, tá? Então, podemos observar aqui um corte mais anterior. Nós temos aqui a clavícula, logo abaixo o processo coracoide e aqui o deltoide. Passando os cortes, nós podemos já identificar algumas estruturas importantes. Tá? Então, nós temos aqui o ligamento, né, coracoacromial. Aqui nós temos o contraste, né, que foi injetado intraarticular. Aqui, logo acima, nós temos já o início do tendão, na verdade, o músculo supraespinhoso. Aqui o músculo supraespinhoso, acima dele o trapézio. Então, podemos observar aqui a cabeça do húmero já iniciando. E aqui nós podemos observar a articulação, né, no caso, onde tem a inserção, na verdade, do tendão da cabeça longa do bíceps. Tá? Então, veja que ele fica na margem superior aqui da glenoide. E aqui é onde nós vamos em busca de possíveis lesões, tais como lesão de SLAP. Bem, então podemos observar aqui todo o labrum, tá? Isso aqui faz parte do labrum, aqui o músculo supraespinhoso, aqui o seu tendão, que se insere na tuberosidade maior do húmero. Passando lá para a região posterior, nós vamos ter ali o músculo infraespinhoso e redondo menor, né? Redondo menor e o infraespinhoso. Bem, aqui é o planejamento dos nossos cortes sagitais, tá? E o sagital ele é muito importante para o seguinte: os cortes eles devem coincidir junto à articulação para que o radiologista consiga visualizar ali possíveis alterações labrais. Então, os cortes eles serão paralelos à glenoide. Paralelo à glenoide, nós vamos ter ali pelo menos 2 cortes ou 3 cortes devem pegar a região articular. Geralmente os cortes são de 2,5 a 3 milímetros. Então é um corte fino para que nós possamos identificar essas alterações. Então, dentro das estruturas anatômicas, esse ponto aqui é fundamental. Tá? Nós podemos observar a fibrocartilagem aqui, tá? Que é o labrum em aspecto normal. Aqui é a cavidade glenoide. No corte seguinte, nós conseguimos ainda visualizar. Logo abaixo nós temos aqui os ligamentos glenomeral inferior, ligamento glenomeral médio. Aqui podemos observar o tendão da cabeça longa do bíceps, que se insere logo acima aqui da cavidade glenoide. Tá? Então é importante saber esse trajeto para identificar as possíveis alterações. Bem, aqui nós temos o Aber, a aquisição adicional que nós podemos estar realizando. Então, o Aber, muito cuidado quando for planejar, sempre direcionar os cortes para a cavidade glenoide, não para o húmero. Sempre perpendicular à cavidade glenoide. O estudo é direcionado para a cavidade glenoide e não para o húmero. Então, ocorrem alguns erros de planejamento, às vezes a turma quer seguir o planejamento do húmero, seguindo paralelo ao húmero, e não está correto. Sempre seguir perpendicular à cavidade glenoide. Bem, aqui nós podemos observar algumas estruturas. Aqui é importante o lábio anterior, aqui o lábio posterior. Aqui alguns tendões ficam retraídos devido ao movimento de abertura. Nós temos aqui a retração, né, do tendão aqui do infra. E se nós observarmos, podemos ver que é importante aqui observar que diferentes posições da mão
podem impactar na tração e posição da cabeça do húmero sobre a articulação. Tá? Então aqui eu consigo ver muito bem um labrum, aqui com a rotação externa forçada eu já consigo tracionar mais o tendão, e aqui no haber eu consigo ver bem, né, a cabeça aqui do húmero. Bem, esse é um posicionamento que poucos serviços realizam, que é o FADIR. Tá? O FADIR ele tem como um objetivo, tá, flexão, adução, rotação interna. Então nós temos aqui uma flexão, rotação e adução interna, em que nós vamos ter dentro da flexão, da adução e uma rotação interna, a possibilidade do diagnóstico de possíveis lesões no segmento posterior ali do labrum. Tá? Então, se você observar bem, nosso ponto de referência aqui é a rotação e o deslocamento aqui da cabeça do húmero, em que será possível devido ao tracionamento aqui do ligamento. Tá? Nós temos ligamento aqui glenumeral no segmento posterior, e que os nossos cortes deverão seguir também o eixo habitual, né, que seria o eixo perpendicular à cavidade glenoide, como se faz os cortes axiais normais. Bem, podemos observar aqui o caso, a aquisição de artrorressonância sem o FADIR, e aqui com rotação, adução e flexão, produzindo aqui uma melhor sensibilidade nessa descontinuidade aqui do labrum posterior. Bem, então quando nós falamos das lesões de labrum, nós precisamos lembrar de dois tipos. Nós temos o SLAP e Bankart. SLAP está geralmente localizado entre 10 e 2 horas no segmento superior e tem a sua origem devido ao tracionamento aqui do tendão da cabeça longa do bíceps. Bankart fica na região mais inferior, entre 3 e 6 horas, e geralmente acontece devido à ação de trauma. Durante o trauma acontece geralmente o Bankart. Então nós temos aqui um segmento que nós vamos ter a projeção entre 3 e 6 horas. A grande maioria das luxações pós-traumáticas são nesse eixo. Só não quando o Bankart reverso, que aí seria no sentido contrário. Bem, então, quando se acontece um trauma da cabeça do húmero junto à cavidade glenoide, o que acontece é simplesmente a fratura da cabeça do húmero por impacto junto à cavidade glenoide, que pode produzir esse aspecto triangulado, né, esse aspecto cavitário aqui da articulação, que é denominado como lesão de Hill-Sachs. Tá? Então, quando acontece lesão de Hill-Sachs é quando tem essa fratura da cabeça do húmero. A lesão de Hill-Sachs, por consequência, ela pode provocar a lesão de Bankart, que é uma lesão no segmento inferior ali do labrum. Tá? Ocorre a descontinuidade do labrum, podendo produzir uma instabilidade na articulação. Então, se tem a instabilidade na articulação, fica susceptível a luxações, ao deslocamento dessa articulação. Então, essas lesões elas podem ser a nível labral, que aí só será possível o diagnóstico por meio da ressonância magnética, de preferência artrorressonância. Na ressonância do ombro rotina é possível visualizar desde que tenha líquido sinovial, tem uma grande quantidade de líquido sinovial que gera esse contraste. Se não tiver o líquido, por questão de edema, o paciente passa muito tempo e não procura o médico, ao realizar o exame, nós vamos ter uma pouca quantidade de líquido e fica ruim de visualizar. Então, é melhor injetar o contraste por via articular e simular uma área de edema. Simula-se uma área de líquido, de derrame articular, e simplesmente nós conseguimos diferenciar aqui a lesão labral. Em alguns casos, pode acontecer fratura, tá? E aí é um tipo de Bankart chamado Bankart ósseos, tá? Dentro da classificação Bankart, né, olha esse caso aqui, ó. Nós temos Hill-Sachs,
e o Bancart ósseo na ressonância magnética. Dentro da classificação Bancart, nós temos vários tipos de Bancart. Bancart convencional, quando tem só a ruptura da fibrocartilagem. Bancart ósseos, quando tem a fratura. Quando nós temos aqui o Bancart reverso, é porque é na região posterior, enquanto o comum é na região anterior. Bancart Pertz, que seria uma descontinuidade ali, do ligamento e que ele acaba tracionando ali, no caso, a fibrocartilagem labral. Temos aqui a álpse, né, que seria um deslocamento do labrum para o segmento medial. E GLED, que é quando tem a descontinuidade apenas da face cartilaginosa, né, da face articular. Então, é importante sabermos esses subtipos para que nós tenhamos uma maior segurança ao realizar o diagnóstico. Bem, aqui é o exemplo de uma lesão de Hill-Sachs e o paciente com Bancart tradicional. Veja que não é uma artrorressonância, fica muito difícil de identificar devido à ausência do líquido. Devido ao trauma, né, ele gera o edema ósseo, que é marcado em hipossinal em T1 e hipersinal em T2. Fica mais fácil com o FET7 para identificar. Bem, aqui é a lesão de Bancart clássica, onde nós podemos observar no segmento anterior a descontinuidade do labrum. E aqui nós podemos ver, seguindo o eixo entre 3 e 6 horas, uma lesão no segmento labral. Aqui é Bancart Pertz, e aí onde tem o Aber. O Aber, ele ajuda ao diagnóstico dos Bancarts do tipo Pertz, que seria essa alteração aqui, em que nós ainda vamos ter a continuidade do ligamento. Aqui nós podemos observar um tipo de Bancart, é o Bancart GLED. Então, passando a imagem, nós podemos ver essa fissura, né, que preenche aqui do contraste, até chegar próximo aqui à região do labrum, né, na margem anterior do labrum. Podemos observar aqui. Bem, já esse é um outro tipo de Bancart, né, o Bancart álpse, em que nós vamos ter aqui a avulsão, né, da fibrocartilagem no segmento anterior e ela retrai para o segmento medial. Bem, agora nós temos a lesão de SLAP. Lesão de SLAP é onde nós temos as lesões originadas pelo tracionamento ali do tendão da cabeça longa do bíceps. Existem várias classificações. Classificação normal tipo 1, né? Nós temos o tipo 2 que tem a discreta fissura, tipo 3, até mesmo tipo 7. Pode o paciente ter lesão de SLAP e também lesão de Bancart. Enfim, ter uma série de informações que são importantes serem conjugadas para chegar no diagnóstico final. Então, quando nós falamos de lesão de SLAP, primeira coisa que nós precisamos identificar é a origem do tendão da cabeça longa do bíceps. Então, veja que essa descontinuidade, essa elevação aqui da estrutura, aqui no caso é a estrutura fibrocartilaginosa, e aqui o tendão da cabeça longa do bíceps. Então, é um pouco difícil. Aqui nós podemos observar a avulsão aqui o tendão da cabeça longa do bíceps e a descontinuidade aqui na glenoide. Bem, aqui também nós podemos ver um paciente que tem SLAP e Bancart. Então, o SLAP nós vamos ver aqui em cima, Bancart nós vamos ver logo aqui embaixo. Então, um paciente que tem duas lesões aí importantes. Então, SLAP e o Bancart. O Bancart foi possível ver aqui nessa imagem no plano sagital. Bem, então, nós temos aqui, para finalizar, a lesão do ligamento glenomeral. Aqui é o aspecto normal, quando se injeta o contraste, ele fica todo preenchido aqui, né? Tem o ligamento que sustenta aqui o contraste. Quando ocorre a ruptura desse ligamento glenomeral inferior,
ocorre um extravasamento aqui do contraste, né? Ele não segura ali como o aspecto normal. Tá? Então, a artrorressonância ela consegue identificar isso devido à injeção do contraste intraarticular. E aí, acaba produzindo ali esse efeito de extravasamento. Beleza? Bem, então era isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Muitas graças por invitar-me. Estou muito feliz mesmo com o convite. Me coloco à disposição e desejo um excelente congresso a todos. Um forte abraço e estamos juntos até depois do fim.